Dignidade restaurada, ou pelo menos eu tentei. E a temática de hoje, como você viu aí no título, é divórcio. E antes de mais nada, eu queria me desculpar porque eu estou muito, muito gripada. Aquele rolê lá daqui pra frente é só pra trás. Estou à base de soro, antibióticos e tudo que vem junto nesse combo pra gente poder reviver, né? Ressuscitar. E o que acontece é que, por coincidência não, já estava marcado a audiência do meu divórcio para segunda-feira. Como é que você imagina chegar na audiência que foi online, mas eu estaria sentadinha? É como? Estaria belíssima, pleníssima, para mostrar o que ele perdeu. Mas na verdade eu estava na skin, como eu estou aqui, só que um pouco pior, né? Mas a gente tenta disfarçar, né? E aí eu vim com esse tema porque não tinha como não trazer isso se todas as temáticas que eu trago aqui são pertinentes à vida, né? As reflexões, as conclusões, tudo que me faz pensar na minha existência e nas coisas que permeiam tudo isso, né? E aí eu lembrei de uns livrinhos que eu tenho que eu sou apegada, sabe, a livros de infância. E aí eu fiquei com alguns de uma coleção passada. E o que isso tem a ver com o assunto divórcio. Mas antes, se você não me conhece, né, meu nome é Maria e somos 10 inscritos já e eu tô muito feliz, muito grata. A gente tem que comemorar as pequenas vitórias e é sobre isso. Tô muito grata por você que chegou aqui e se identificou. Uma pessoa real, né, discorrendo aí sobre a vida. E aí, um deles é esse aqui, ó. A Linda Princesa. Aí tem outro aqui, A Luz Azul é uma coletânea de livros, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, que eu acho uma graça, né? Me remete muito à infância. E aí eu lembrei que neles, né, eu tava vendo as histórias e eu fui ver o final. E aí diz assim, né? Só pra vocês terem uma ideia, né? Tem aqui o casal, ela tá vestida de noiva e ele de noiva, a coisa mais linda e esquisita do mundo, obviamente. E a surpresa assim, foi logo ao encontro da amada que tentou fugir, mas acabou contando sua história. Eles casaram e viveram felizes para sempre. E eu tinha na minha cabeça essa ideia do felizes para sempre. Porque não por referência, porque às vezes a gente fala assim, é, se você tem uma referência, muito facilmente você vai replicá-la e ela vai funcionar. E isso não é uma regra, né? A vida da gente é uma experiência individual partilhada no coletivo, né? Isso são todas as minhas percepções. E eu tenho pais que nunca se divorciaram, têm um casamento estável, são amigos, são parceiros, claro que tem todas as suas problemáticas, sendo pessoas, seres humanos, somos sim pessoas cheias de conflitos internos e coisas para resolver, mas não existe garantia mais na minha mente, internamente aqui, por consumir desde a infância, por filmes, né, da Disney, né, a princesa que encontra o príncipe e é salva por ele, casa com ele, tem uma renca de filhos e é feliz para sempre, com os passarinhos cantando, aquela coisa toda, é construída na gente essa ideia do amor romântico que não tem como não dar errado quando você encontra a tampa da sua panela. Quando você encontra alguém que você, poxa, vou casar com essa pessoa, né? Vai acontecer. A gente, às vezes, até meio que fica sonhando aí com pedido, né? Não sei se é porque essa outra ideia do que a gente vê, né? Desse pedido, né? Como ele é feito, como ele é construído, né? Muito, muito cinematográfico. E não foi o meu caso, não aconteceu dessa forma, na verdade. E eu acho que muitas coisas não aconteceram da forma que eu consumi nos livros de história, filmes, nada disso aconteceu. E se você também é essa pessoa que está passando por um divórcio, por um término, eu acho que esse vídeo pode, de alguma forma, te trazer nem tudo está no seu controle. Claro que a gente não pode dizer que nós somos um barco à deriva, mas que não está no seu controle o resultado final de escolhas que não são somente suas, porque você está partilhando a vida com outra pessoa. Lembrando que tudo isso é uma percepção da minha vivência, tá? Que eu quis compartilhar com vocês, para que de alguma forma eu possa te ajudar. Se você está passando pelo momento do início, ai, fez 2 anos e eu ainda não superei. Não tem problema. Dor é dor, vivência é individual. Você não pode medir a sua vida pela régua do outro, né? A gente faz muito isso porque a gente quer, baseado no que a gente consome, dizer assim, não, eu já precisaria ter dado a volta por cima, porque eu não fiz isso, eu não conquistei em um ano para mostrar para a pessoa da qual eu me separei, principalmente na audiência ou no momento de reencontro da vida, que eu dei a volta por cima. Imagina eu, né, nessa audiência tossindo, naquela tosse carregada, enfim, xoxa, manca, capenga, né? Mas o que eu quero te dizer é que existe essa ideia, né, das pessoas falarem assim, olha o que ele perdeu, né? As pessoas querem te consolar e muitas vezes dizem, olha o que ele perdeu. Se a pessoa não está com você, ela não perdeu você. Ela apenas não quer estar com você. A vida, ela é feita de escolhas. E é muito importante que a gente internalize que a gente merece mais.
Eu acho que eu sempre, por ter uma baixa autoestima, me conectei com pequenas coisinhas que me foi dada. Eu não posso dizer que eu tive um casamento ruim, que eu tive uma parceria, mas eu posso dizer que dentro deste casamento houveram muitas coisas que me machucaram, e eu tenho certeza que eu também posso ter ferido ele de alguma forma, mas o fato é que foi um desencontro de interesses, onde alguém queria estar com uma pessoa apenas e o outro queria estar comigo e com mais outras pessoas. Isso, como eu digo, muitas coisas nos uniram. Eu acredito que foram as nossas, eu falo hoje assim, e eu nem penso muito sobre essa palavra, mas eu dizia que eram as nossas debilidades, né, sobre as nossas dores, né. E aí eu quero que você, se estiver aqui até agora nesse vídeo, primeiro anote aí as conclusões que eu cheguei, que me fizeram entender para que eu não leve, não carregue por um próximo relacionamento, por uma próxima situação, a ideia de que eu preciso ser a salvadora. E uma coisa bem importante, pessoas podem terminar se amando. Pessoas podem terminar um relacionamento se gostando. A gente sabe, os índices estão aí que são muito alarmantes e preocupantes de casais que se separam, ou o homem ou a mulher, mas em grande parte os homens não aceitam e o final, vocês já sabem quais são, estão aí nos documentários de Criminal Profile, nas TVs, enfim, né, eles vão lá e finalizam as suas parceiras, o que é muito triste. Então, eu posso dizer que eu tenho um alívio e ao mesmo tempo um pesar por essas mulheres por não terem tido a chance de recomeçar. Eu acho importante a gente falar isso, porque se você está me assistindo, o seu término foi amigável, mas ainda existe a dor, sinta-se privilegiada em ter a chance de recomeçar. Recomeçar sua vida, se redescobrir, aceitar que nem tudo segue um roteiro perfeito, que aquela ideia do casamento felizes para sempre, ela muitas vezes é uma ideia que ela tem raízes mais profundas, religiosas, econômicas, políticas. Então, tem uma consciência crítica até mesmo sobre relacionamentos, porque tudo é uma construção social. E que muitas vezes não é ali dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, que está a resposta da felicidade eterna ou mesmo da realização pessoal. E eu não estou demonizando casamentos, até porque eu preciso finalizar todos os trâmites para que, né, se um dia outra oportunidade exista, com a cabeça melhor que eu tenha, com outras oportunidades de vida me tragam, se eu quiser e desejar casar, eu caso novamente. Então, eu não estou demonizando, certo? Mas é importante a gente entender que não é o casamento em si, na minha concepção, ele não é um único caminho de realização, eh de um casal, sabe, que um casal pode encontrar para viver feliz. Então, dito isso, sobre essa parte aí que me veio na mente, porque eu assisto muito vídeos de Criminal Profile e eu vejo o quão é pesaroso, o quão ruim você vê que teve mulheres que também passaram por essa situação, né, que pesa muito, né, e ao tentarem reconstruir suas vidas não tiveram a mesma chance que nós estamos tendo. Achei importante ressaltar esse ponto, porque, assim, não são todas as mulheres, mas muitas de nós, temos dentro do nosso subconsciente, dado todas essas construções que eu disse do início, de livros, de histórias, de estímulos, essa ideia eh, da supervalorização desse amor romântico, do casamento, da realização através dele. E a gente vive essa eterna busca. E muitas vezes, no ponto que a gente encontra alguém, às vezes a gente não está bem. Muito se tem falado de saúde mental, mas nem sempre a gente busca na realidade. Porque muitas vezes você está correndo com várias outras coisas e você acaba deixando isso. A realidade de muitas pessoas, trabalhadores periféricos, a gente está correndo, malemar, você vai uma vez aqui, outra ali, e não vai atrás de um psicólogo para lidar com questões que são muito profundas e que vêm desde a infância, né. E elas acarretam muito na sua vida emocional, na sua vida afetiva. E a gente acaba não trabalhando isso, porque a gente está correndo atrás de outras coisas, se sustentar, se reconstruir na base do peito e da raça mesmo, principalmente depois de uma separação. Então, eu quis trazer esse ponto, porque a gente também tem que ser atento aos sinais, que algumas pessoas nos dão mediante as nossas vulnerabilidades no início de relação. Principalmente quando você porque tem muita gente que se separa, ela tá vulnerável, ela tá frágil.
e ela pode cair em uma teia que não é para ela e ela achar que é. E eu vou dizer por que que eu tô falando sobre isso, do que aconteceu assim que eu me separei, e porque eu acho importante vocês, estarem atentas, né, vocês mulheres ou homens, que acontece muitas vezes se separar, tá meio desorientado às ideias ali emocionalmente, e acaba já ficando com outra pessoa, e ali você se enreda em alguém que você não estava preparado. Voltando para o relacionamento anterior, que no caso era o meu casamento, eu também não acho que estava bem naquela época, emocionalmente falando. E você se conecta com a pessoa porque ela também não está bem. E ali você acha que ambos vão se curar. E esse é o primeiro ponto que eu queria que você anotasse, por favor. Você não está aqui para curar ninguém. Você não está aqui para curar os problemas emocionais, as raízes desses problemas. Você está aqui apenas para ser a pessoa que vai ser apoio dessa pessoa, se assim vocês quiserem permanecerem juntos. Cura é profissional da saúde mental, um psicólogo, uma psicoterapia, né, um TCC, enfim, isso aí são os psicólogos que vão dizer qual tipo de tratamento que é necessário para você. Mas ao tentar curar alguém, e agora eu falo por mim, você vai acabar adoecendo e vai causar ainda mais rachaduras na vida de vocês, na relação de vocês que já está quebrada, que na verdade já começou quebrada. Mas a paixão, que ela é avassaladora, ela acoberta, ela passa tipo um glitter por cima assim, ó, uma maquiagem muito bem aquela maquiagem reboco, que você não consegue perceber, né, mas como ela não é ela é a prova d'água, com o tempo ela vai saindo, com o tempo ela vai saindo e você vai vendo que o que conectou vocês não foi as coisas certas, não foi o ponto-chave que ia fazer com que essa relação, ao invés de criar rachaduras, ela criasse ainda mais força, ainda mais resistência e consistência para melhorar, para evoluir. É que não é bem essa palavra, na verdade, que eu gostaria de falar para vocês, mas se fortificar, sabe, se tornar algo sólido, né, porque a relação entre 2 pessoas são sempre pessoas são indivíduos diferentes. Por mais que você crie novos hábitos parecidos com aquela outra pessoa, mesmo assim são 2 pessoas diferentes tentando fazer com que algo dê certo, sendo que são 2 pessoas que também são quebradas. Então, por favor, já sabe, a primeira lição, na minha percepção e que eu quis compartilhar com você, não tente curar o outro. As raízes de todos os nossos problemas, de todas as nossas, enfim, questões psicológicas, elas são muito profundas, por isso que existem profissionais. Então, não é você, uma pessoa que tem um coração imenso, que está apaixonada, que ama, ou, enfim, não importa. E principalmente quando se leva, né, para o lado religioso, não importa. Você não está aqui para curar aquele outro ser humaninho, tá? Você está aqui para partilhar a vida e se essa pessoa também não busca entender as suas questões, para que ela possa de alguma forma ajudar essa relação, aí está a tua resposta. Porque muitas vezes a cura do outro, muitas vezes não, acho que esse é o ponto. Se você sabe que a sua problemática, que algo que você faz contamina uma situação, maltrata, desgasta, faz com que algo machuque o outro, por que que você não tenta resolver? Tendo plena consciência disso, sendo um adulto funcional. Se você está vendo que algo que você faz recorrentemente, você machuca ou você desgasta, simplesmente, para resumo de conversa não ficar redundante, por que que você não busca se curar e não busca uma ajuda profissional? Será que é porque você já se acostumou que esse é o seu modus operandi e que a outra pessoa aceita e se ela não aceita, você segue adiante e aí vê se outra pessoa aceita e assim você vai? Pode ser dessa forma também. Porque muitas vezes a gente sabe que as relações, elas também, hoje em dia, são tidas como relações líquidas, né? E não se culpe se chegar ao fim. Porque essa ideia do felizes para sempre, ela é uma construção. Ela é uma construção. E hoje eu tenho mais essa convicção, porque a felicidade, ela não, ela é um estado emocional, pelo menos onde eu percebo, onde eu analiso, que ela é um estado que ele é bem transitório, não é toda hora. Então, feliz para sempre é só uma história de final feliz de livro de infância, tá? Mas o que que eu quero te dizer no ponto 2? Vi uma rede social e provavelmente você deve conhecer esse nome, Tamiris Haut, uma mulher belíssima, belíssima, aquela skin assim de uma mulher que se cuida muito, né? Enfim, que fala, né? Ela é psicóloga, se não me engano, né? Sobre relacionamentos. E ela, né? Era casada e o marido dela traiu ela, né? E, enfim, não é como é segredo, ela compartilhou nas redes sociais e continua compartilhando a reconstrução dela, ela tem uma filhinha.
Enfim, e foi muito pesado, pra muitas pessoas, porque as pessoas dizem assim: "Gente, eu não acredito mais no amor, né, se a fulana que tem essa skin, né, privilegiada, teve, né, foi traída, o casamento acabou, nã-nã-nã, imagina eu". Mas gente, ela diz algo que é muito real. Não importa que tipo de pessoa você seja, não importa a sua fisionomia, não importa. Se não fosse assim, não haveriam N famosos que o casamento aparentemente está muito bem, que são pessoas belíssimas, lindíssimas, deuses e deusas gregas, né? Esse, pelo menos o estereótipo da beleza, né? A ideia da beleza real. Eles não se separariam. E a verdade não é essa. Os motivos, eles não vão ser a fisionomia de alguém. E eu chego a essa conclusão. As pessoas falam: "Não é ruim você ser traída, não é ruim acabar". O ruim é você ver que a pessoa trocou você por alguém pior que você. E geralmente fala sobre aparência, né. Mas às vezes e a conclusão que eu chego que é o ponto, acho que eu já me perdi no ponto 2, ponto 3, acho que é no ponto 2, é que muitas vezes vocês são 2 pessoas que no início vocês estavam em um grau. Sabe um grau de evolução que a gente tá? Evolução humana? A pessoa que você tá do seu lado, quando vocês se conectaram, vocês tinham uma ideia de evolução, você estava juntinho. Só que de repente a tua mente ela expandia um pouco mais. A tua consciência de várias outras coisas da realidade, o tipo de ser humano que você era naquela época, você era um, agora você é outro. Você já busca coisas diferentes, você gosta de coisas diferentes. E aquela outra pessoa não. Aquela outra pessoa ainda tá naquele patamar. Não significa dizer que você é melhor ou pior do que ela, mas você entende que tem horas que, a pessoa ela para no tempo, evolutivamente, psicologicamente, e ali as ideias não se conectam. Porque uma pessoa que tem ao lado uma mulher bem resolvida, uma mulher bonita, uma mulher educada, digamos, vai falando sobre esta moça, o que que ele busca no outro? Muitas vezes é a insegurança de ter ao lado dele alguém que representa maior importância na sociedade, é uma digital influencer. Agora traz para nossa realidade, traz pra gente aqui como mulher. Quer dizer, eu sempre fui uma mulher que me botei para fazer as coisas, como diz muita gente, pode dizer que é a nora que toda sogra deseja, mas eu não sei se a minha sogra desejava, porque desde o fim do nosso relacionamento, do nosso casamento de 11 anos do relacionamento, eu nunca tive uma resposta deles, eles nunca entraram em contato comigo. E isso eu preciso que seja levado para terapia, quem sabe um dia, porque a ideia do você é descartável, né, e isso é muito estranho para mim. Não somos descartáveis, somos seres únicos, mas hoje eu enxergo que não estávamos evoluindo de maneiras iguais. Não significa dizer que eu seja melhor, mas significa dizer que as nossas ideologias, as nossas formas de pensamentos eram diferentes uma da outra. E aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas na minha concepção é quando realmente os dois eles não são mais compatíveis e tem que seguir adiante, então que assim seja. Lembra sobre o que eu falei no início, pelo menos um pouquinho no início, sobre você, assim que terminar de se relacionar com outras pessoas, existe um grande risco sobre isso e, óbvio, depende muito de como está o seu grau, né, psicologicamente falando, né, se você está abalado, se você não está, ou se terminou já sendo que já tinha terminado há muito tempo. Porque muitas vezes quando vem a público alguma coisa, aquela coisa já estava resolvida entre 4 paredes. Faz parte de sermos adultos, faz parte de você resolver as suas coisas, entre si e depois socialmente, porque é necessário você verbalizar para outras pessoas, né. Afinal de contas, somos seres que vivemos em sociedade, então, em algum momento isso vai ter que ser explanado. Não é do dia para o outro que você está com alguém na sua casa, de repente não está mais, e aí cadê? Pra onde que foi, né. Então, é importante você ter cuidado, porque você pode confundir os seus sentimentos, entende? E no início, assim que eu me separei, eu estava tão, inconsolada, porque a gente se sente menor. Como assim? Eu sou uma mulher que põe a mão na massa, faço as coisas da minha casa, tipo assim, não tenho preguiça, sou esforçada, sou limpinha, cheirosinha, tipo, tento me cuidar minimamente. Eh Outra coisa, não tivemos filhos, né, eu tenho só a minha pet que ficou comigo, e a casa, né, enfim, que é uma responsabilidade. Mas o que acontece é que você se sente menor, e tendo uma autoestima baixa, eu posso te dizer, antes de pensar em qualquer coisa, em ficar com outra pessoa,
tente e busque resolver-se. Se cuide, passe um tempo com você. Não importa, porque eu comecei a pensar, caramba, eu tô com 37 anos. E agora? Tipo, quem que, sabe? Eu vou ficar com quem? Quem que vai me querer, sabe? Tipo, a gente começa a entrar nas pilhas, principalmente com esse movimento crescente de pio, você começa, meu Deus, e agora, né? Que mulher tem valor de mercado, que, enfim, eu acho isso uma completa idiotice e debilidade, sabe? Mas nem vou entrar nesse ponto porque vai ter um próximo vídeo onde eu vou falar sobre algo que eu não estou preparada e eu acho que muitas de nós também não estamos. E se vocês, enfim, eu aguardo vocês no próximo vídeo. E mais uma vez, gente, me desculpa que, ó, eu tô suando, isso aqui é efeitos antibióticos, mas eu queria muito falar com vocês sobre isso aqui. Eu sei que vai ter algum outro ponto que provavelmente eu vou trazer mais pra frente, futuramente, quem sabe. Tá no início esse canal, é bem vídeos testes, onde eu tô trazendo alguns assuntos que eu precisava, até mesmo para me ver como que eu consigo verbalizá-los, sabe? Mas enfim, eu espero que você entenda que o relacionamento mais importante que você precisa ter antes de se relacionar com qualquer outra pessoa, não importa, é com você mesma. Porque tudo que você sente sobre si, você reverbera para o outro. E quanto mais insegura você é, mais na mão do outro você coloca essa sua insegurança. E isso é uma arma que pode ser usada contra você, e ela será em algum momento da sua vida. Então, essa é a última dica que eu te dou, super valiosa. Cuide de você, ame a você. Antes de mais nada, use esse tempo, que é um divórcio, uma separação, como um respiro para uma liberdade. Não é que casamento é prisão, entendam, porque é muito importante que as pessoas comecem, né? Não sei nem se chegaram, né? Que os vídeos que eu faço aqui são longos. Ressaltando que casamento não é prisão, tá? Eu preciso que você saiba interpretar e eu acredito que você sabe, né? Mas assim, o que você enxerga sobre si, em qualquer situação da sua vida, ela reverbera no outro, sabe? Não tem como. Se você se põe como pessoa insegura, primeiro que o corpo fala, né, primeiro que tem a linguagem verbal e a não verbal, a gente sabe disso. Então, muitas vezes, o que você quer falar nem sempre é o que você demonstra, né. Às vezes você diz assim: "Ah, eu queria falar tal coisa", mas a sua expressão corporal, né, enfim, ela demonstra outra coisa. Da mesma forma, é como você se enxerga, né. E esse fato que eu sempre vou colocar aqui pra vocês de forma muito honesta, às vezes o fato de eu me enxergar como uma pessoa com a baixa autoestima, me torna, eu entrego isso para uma outra pessoa e ela pode usar contra mim. Ela pode realmente dizer: "Não, eu faço assim com essa pessoa porque ela permite que eu faça". Quer um exemplo? Ai, eu traí ela, mas ela aceitou, porque eu percebo que ela acha que ela não vai conseguir alguém melhor do que eu. Ah, eu apertei o braço dela, eu pedi desculpa, ela aceitou. E, enfim, ela vai aceitar sempre, porque pode ser que se ela ficar com outra pessoa, outra pessoa faça pior. Ah, eu xinguei ela. Ah, eu saio, não dou notícias. E isso vai evoluindo para algo muito mais tóxico. Esses são só alguns exemplos do que vocês que consomem, eu tenho certeza, notícias dia após noite, sabe, que as relações elas vão se deteriorando. E muitas vezes o ponto é que aquele cara ou aquela mulher encontrou o calcanhar de Aquiles dessa pessoa, que era justamente essa visão deteriorada que ela tem sobre si, essa visão de baixa autoestima, essa visão de baixo valor. É triste dizer isso, mas muitas das vezes é a realidade. A forma como a gente se enxerga é a forma que os outros acabam enxergando a gente e nos tratando da forma que não gostaríamos e merecemos ser tratados. Às vezes a pessoa vai fazer até de forma inconsciente, mas a gente sabe que isso não é legal porque quem sofre no final somos nós, dado essa nossa visão negativa, digamos assim, essa visão meio deteriorada de quem nós somos. E somos pessoas incríveis, ponto. Eu sei disso, eu preciso cada dia mais entender sobre mim, o meu potencial, acreditar mais em mim, porque como que eu vendo algo do qual eu não consumo, como que eu vendo algo do qual eu não acredito, né? Então, assim, isso não se sustenta. Isso não sustenta na vida, isso não se sustenta em nenhuma área da vida, né? Então, essa é a dica, eu acho que é a mais importante que eu te dou. Entende? Trabalhe sobre esse. Ah, mas o fulano ele é tão assim, né? O pessoal diz, essa pessoa é tão assim, ela é tão enfarosa, ela é tão imperosa, ela se sente tanto. Por que será que ela se sente tanto? Será que não foi um trabalho muito interno que ela teve que fazer?
para chegar nesse ponto? Será que ela não passou por tantas coisas difíceis que ela precisou fazer isso por ela mesma, como uma couraça, né, se blindar de tudo que ela já viveu? Pega essa visão, fica a dica. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui e até o próximo vídeo.